Nem todo mundo é como o Ranieri no Leicester, que motivava os seus jogadores levando os caras pra comer uma pizza e tomar um champanhe. Outros técnicos usam técnicas muito mais inovadoras em treinamentos e motivação, e hoje a gente vai estar falando de algumas delas, como o cara que contratou ladrões pra roubar os seus próprios jogadores, um que chamou um lutador de MMA pra treinar o time, e até um que fura as orelhas dos caras durante os treinos. E não tem como não começar com o técnico que hoje em dia é a cara desse tipo de inovação, que é o Luiz Henrique. Tem umas que a gente já conhece muito bem, por exemplo, o PSG popularizou no mundo inteiro o chutão na saída de jogo, em que o time manda direto pra lateral, abrindo mão da posse de bola, né? Que no começo a gente ficava, por que eles estão fazendo isso? Mas depois deu pra perceber que é uma estratégia, né? Basicamente a ideia é tu dar a bola logo pro adversário, mas num lateral bem lá na defesa, pra poder avançar o teu time e pressionar o adversário desde o começo do jogo. Se realmente vale a pena, eu não tô convencido, né? Eu gostaria muito que alguém fizesse um estudo aí pra botar na ponta da caneta, numa planilha, né? Quantas vezes isso aí deu certo, funcionou, ou quantas vezes o time simplesmente perdeu a posse de bola. Mas o fato é que foi copiado por vários outros times e seleções, inclusive nas semis da Champions League contra o Bayern, o PSG usou essa tática o jogo inteiro pra poder pressionar e basicamente anular o Olise. E meio que deu certo, eles foram pra final e venceram o bicampeonato. Outra coisa que o Luiz Henrique fez e que já não é tão novidade, né? É ir assistir o jogo lá do camarote, em cima do estádio. Uma ideia que veio inspirada no rugby, em que o objetivo é tu ter uma visão aérea do campo e poder então tomar decisões como se estivesse vendo assim um tabuleiro de xadrez de cima, entendeu? E convenhamos, o Luiz Henrique dando 2 Champions pro Paris, o cara já pode fazer o que ele quiser no treinamento, amigo. Se ele encher uma piscina de ácido e mandar os jogadores pularem dentro, eles vão pular. Mas muito antes da sua época de PSG, o Luiz também já tentava inovar, né? Lá na época do trio MSN no Barcelona, ele tinha experimentado um treino diferente com os jogadores dentro de uma bolha. Não é porque ele gostava muito do filme Jimmy Bolha, não. É basicamente ali um treino misturado com brincadeirinha de pré-temporada, né? Então os jogadores ficaram lá batendo uma bolinha, vestindo essas boias gigantes, basicamente trombando um no outro e mal conseguindo correr. Mas assim, pareceu divertido, né? Se eu vou num shopping e tem lá que pagar 10 pila pra me meter uma bolha dessa e jogar futebol ali com a rapaziada se batendo assim, eu pagaria, hein? Não, e tem outra, tem uma época que o Van de Ven se lesionava tanto no Tottenham, que tinha uma brincadeira, né, de que a gente queria enrolar ele em plástico bolha pro cara não se machucar mais. Tá aí, ó, tá aí a solução pro Van de Ven. Eu não sei exatamente o que ficar trombando dentro de bolhas ajuda no futebol, né, mas isso aí me lembrou um pouco aqueles treinos da Coreia do Sul antes da Copa do Mundo, em que os jogadores ficavam trombando com umas máquinas aí pesadas pra simular a trombada de um oponente, né, aquela coisa do jogo físico e tal, só que não valeu muito a pena, porque embora o treino pareça realmente muito legal e bem puxado, a Coreia do Sul foi pra Copa e caiu na fase de grupos. Às vezes era melhor ter treinado com a bola mesmo, né? Falando em bola, o Thomas Tuchel, quando ele chegou no Chelsea, ele teve a ideia de refinar a técnica dos caras de uma forma diferente. Em vez de dar uma bola normal pra eles treinarem, os jogadores dos Blues começaram a treinar com mini bolas. Parecia aquelas bolinhas de futsal, sabe? E assim, faz sentido, né? Quanto menor o objeto ali, mais difícil de tu poder controlar ele, conseguir dominar corretamente e tal. O cara meteu essa aí e 4, 5 meses depois estava ganhando a Champions com o Chelsea. Então eu que não vou contestar os métodos dele, né? Embora assim, eu em casa quando era pequeno jogava com bolinha de meia e nunca entrei no time do bairro. Então fica incógnita se funciona ou não, né? E você também pode ser um técnico inovador no jogo Top 11 que tá patrocinando o vídeo de hoje e chegou com a tão aguardada versão 2027. É o momento perfeito para voltar pro game se você jogava no passado ou para testar pela primeira vez se nunca jogou, porque tem muitas atualizações que deixaram o jogo melhor ainda. Começa com o recurso de mentores, em que você pode escolher lendas do futebol que vão dar um boost pro seu elenco, como o Fábricas, que agora tá voando como técnico, né? O Alan Shearer, craque do Newcastle, o Vidic, zagueiraço absurdo do Manchester United, e o Makelele, volante muito subestimado que marcou época no Real Madrid. Eu escolheria o Fábricas, né? O cara tá fazendo um trabalho fantástico num clube pequeno e certamente inspirando muitos jovens treinadores pelo mundo. E o Top 11 também tá chegando com uma mudança completa na experiência que você tem nas partidas em si, né? Te dando mais controle sobre como você bota o time em campo, apresentando ali comparações diretas entre jogadores e agora também relatórios super detalhados das partidas, deixando a imersão bem mais completa. E o melhor é que quem tá voltando pro jogo recebe uma ajudinha inicial ali pra começar a nova temporada e não ficar pra trás e poder montar um time bom.
O Top Eleven é um game gratuito que te permite gerenciar o clube, construir estádio, mexer nos uniformes, montar o seu time, improvisar nas escalações, jogar contra gente do mundo inteiro e muito mais. O Top Eleven está disponível para celulares e para jogar na web também pelo computador. É só escanear o código QR que está aparecendo na tela agora mesmo ou clicar no link do comentário fixado para baixar o Top Eleven e jogar a experiência de 2027 agora. Valeu demais ao Top Eleven por patrocinar o conteúdo aqui do Eurão. Mas ó, voltando para aquela do Luiz Henrique de ver os jogos de cima, o Xabi Alonso quis fazer algo similar quando ele chegou no Real Madrid. E aí ele implementou nos treinos uma filmagem com drone, para poder ver os jogadores ali de cima, né, conseguirem enxergar melhor o posicionamento e tal, beleza, isso a gente já sabia. Só que o Xabi Alonso estava filmando o próprio treino. Então, show de bola, vai em frente, meu querido. O problema é que tem gente que começou a usar drone pra fazer espionagem. Isso aí, obviamente, não pode, mas já aconteceu. Inclusive com o Marcelo El Loco Bielsa, que ficou conhecido no caso chamado Spygate, onde ele admitiu que na época do Leeds dava um jeito de assistir os treinos dos adversários, mandando um assistente lá pra ficar bisoiando. Eu gostei muito da entrevista dele, cara, em que ele falava super calminho assim: eu posso dizer pra vocês que eu assisti todos os treinos de todos os meus adversários. E as pessoas tipo... Como? Tá aí a resposta, né? Mas ó, quando é o Bielsa que faz, todo mundo gosta, né? Um cara cult. Mas quando foi o técnico do Southampton, o Tonda Eckert, ele fez a mesma coisa, né? Mandou um estagiário pra espionar os treinos do Oxford. E essa brincadeira gerou uma polêmica absurda na Inglaterra, com o Southampton sendo desclassificado dos jogos de acesso para a Premier League. E na questão de espionagem com drone, quem é mestre nisso aí parece que é o Canadá, tá? Naquela Copa América de 2024, aparentemente os canadenses usaram drone para espiar a seleção chilena enquanto eles treinavam. E teve uma punição leve para o Canadá, mas depois em outro incidente ficou mais pesado, porque nas Olimpíadas de 2024, o pessoal da Nova Zelândia viu um drone voando, né, em cima do treino, e era o Canadá também, seleção feminina, tá? Com o time canadense perdendo pontos na tabela e tendo várias pessoas ali punidas e banidas do futebol por um ano. E ó, até aqui a gente falou de técnicas que fazem algum sentido, tu consegue entender por que estão fazendo isso, né? Mas daqui em diante a gente entra em inovações que ninguém consegue entender. Por exemplo, por que diabos o Vincent Kompany fura a orelha dos jogadores do Bayern de Munique antes dos treinos? Não é porque ele quer vender piercing pros camaradas, não. Mas o fato é que apareceram fotos, né, dos jogadores do Bayern de Munique ali, em que quase todos estavam lá com uma fitinha em uma das orelhas, o que parecia ter algum acessório, mas depois ficou claro que eram curativos mesmo, porque eles tinham tirado sangue antes de treinar. A ideia justamente é tirar um pouco de sangue para ver alguns indicadores da saúde dos atletas e, segundo profissionais entrevistados pela equipe, medir a eficiência metabólica do corpo do jogador. Eles fazem um exame de ácido lático, que é essa substância produzida pelo corpo quando a gente faz atividades físicas de alta intensidade, né? E o sangue ser tirado da orelha não é por nenhum motivo específico, pelo visto é só porque é mais conveniente mesmo. Então, provavelmente vários times de elite fazem coisas semelhantes, mas tiram o sangue de outros locais que não dá pra ver, né? E aí, como no Bayern de Munique foi na orelha, chamou muita atenção. Mas os jogadores do Bayern poderiam aproveitar que já estão com um furinho na orelha e meter aqueles brincos que é pendrive, vocês já viram? Por falar em pendrive, se alguém chegar do nada pra você assim e te entregar um pendrive, o que você faz? Você coloca no seu computador? Sem saber o que é? Ou fica com medo de vírus e deixa quieto o negócio? Pois o Unai Emery tinha uma tática pendriveana lá no Valência, tá? A ideia do Emery era dar um pendrive pros jogadores com vários lances que eles pudessem ir pra casa e estudar mesmo sobre o seu jogo, o adversário, etc. Aparentemente no início da carreira era o próprio Emery que ficava baixando os vídeos ali e editando ele mesmo pra botar nos pendrives pros jogadores. Eu fico imaginando o Unai Emery hoje, né, com todo o dinheiro do mundo, ficando puto com o Premiere travando o tempo todo. Só que aconteceu uma coisa bem legal uma vez, né? Ele desconfiou que tinha um malandro do jogador que não tava assistindo as paradas do pendrive ali. Então ele pegou, entregou o pendrive pro camarada, o camarada levou pra casa e no dia seguinte ele perguntou: e aí, assistiu? Como é que foi? Aí o cara: não, pô, assisti. Não, incrível, eu estudei tudo direitinho, show de bola, pô, fechou. Aí o Naimer virou pro camarada e disse assim: mas eu te entreguei o pendrive vazio. Esse aí foi pego no pulo. O Nai obviamente entregou o pendrive vazio pra testar se o cara era mentiroso ou não. Igual na época de faculdade, assim, que mandava um arquivo pro colega de grupo. Aí perguntava: tu viu lá os arquivos que eu te mandei? O cara: não, vi tudo certinho, sim. Aí dava uma semana e o malandro vinha assim: pô, na real que eu tô sem a permissão pra acesso dos arquivos no Google Drive.
O Brendan Rodgers também tentou usar uma tática motivacional com o pendrive do passado, né, que basicamente era uma carta. Quando ele assumiu o comando do Liverpool, ele tentou impressionar os jogadores numa preleção, trazendo 3 envelopes lacrados e segurando assim na mão, né? Tava todo mundo curioso pra ver do que se tratava. E aí que ele revelou, em cada envelope tem o nome de um jogador que vai decepcionar ele no final da temporada. Como ele já tinha feito treino com os caras, aparentemente ele viu jogadores que não estavam se dedicando o suficiente e escreveu o nome deles ali, né? E ele falou que revelaria então os nomes dos jogadores ao final da temporada. Uma estratégia bem nível The Office, e que assim até parece mentira, mas foi gravado, tá? Quando eles estavam fazendo um documentário chamado Being Liverpool, sobre a chegada do Brendan Rodgers no time inglês aí, eles pegaram essa cena, tem em vídeo. Só que essa técnica tem um pequeno problema, porque o Brendan Rodgers falou o seguinte: garanta que o seu nome não vai estar dentro de um envelope. E tu fica pensando, ué, mas pô, fechou, tu já não escreveu o nome no envelope? Como é que eu vou garantir que meu nome não tá ali? Né? Eu vou me matar durante a temporada inteira e isso não vai fazer o nome ser apagado do envelope que tu escreveu? Bom, mas tem uma explicação, né? Porque o goleiro Brad Jones, reserva do Liverpool naquela época, contou que pela forma como a luz batia nos envelopes enquanto o Brendan Rodgers segurava, dava pra ver que não tinha nada escrito. Pô, nem pro cara escrever alguma coisinha no papel pelo menos, né? Escreve, sei lá, cebola pelo menos, só pra parecer que tem alguma coisa escrita ali. Aparentemente o Glenn Johnson já tinha passado pela mesma dinâmica com o José Mourinho no Chelsea e sabia que a grande revelação no final da temporada era que, tchanã, não tinha nenhum nome escrito nos envelopes. E aí acho que no final da temporada era para os jogadores ficarem satisfeitos com eles mesmos, tipo assim, ah, não, eu nunca duvidei de vocês, na real nunca teve nenhum nome no envelope. Bom, mas uma coisa é clara, eu sei que tem 100 de vocês que vão me decepcionar e não vão dar like no vídeo. Portanto, eu tô aqui com um bloquinho que tem 100 páginas de post-it e eu escrevi o nome de 100 de vocês. Garanta que ao final do vídeo, seu nome não vai estar aqui. Aparentemente o Brendan Rodgers nunca mais tocou nesse assunto, tá? Os envelopes nunca mais foram vistos, então meio que foi um papinho de coach ali pra motivar os caras e ficou por isso mesmo. Mas assim, se o técnico do Tottenham adotasse essa estratégia lá no clube, teria que ter 2 vans dos Correios lotadas de envelopes só pra poder escrever o nome de todo mundo. Porém, agora chegamos no mestre da motivação. O cara que, se ele não fosse coach no futebol, seria coach de qualquer outra coisa, porque o cara gosta de uma brincadeirinha motivacional delas. É o Mikel Arteta. Ó, são incontáveis as coisas que o Arteta tentou fazer lá no Arsenal, tá? Mas uma delas foi quando ele escolheu a dedo uma nova contratação. A contratação de um cachorro. Exatamente, foi a linda labradora chocolate chamada Win, que é vitória em inglês, né? Pra ser mascote do clube. Então não só o cachorro tem o nome de Win pra dar essa mentalidade vitoriosa pros jogadores, como ela fica ali no dia a dia. Então o próprio pessoal do clube, os jogadores passam, cuidam dela, dão carinho, aquela coisa toda. É um pet coletivo do pessoal do Arsenal, digamos assim. Sabe? E isso supostamente também ajuda ali na união dos jogadores, que tem um bichinho pra amar em comum. A Win é linda, tá? Mas lamentavelmente os jogadores que não gostam de cachorro e sim de gato ficam como? Outra estratégia dele foi a motivação da lâmpada. Porra, vocês gostaram dos efeitos especiais aqui, né? Antes de um jogo da Premier League, ele foi no vestiário e com muita paixão, assim, com muita energia, né? Ele tirou uma lâmpada e disse que queria ver o time conectado. Porque a lâmpada sem uma conexão, sem estar ligada, não funciona. Então ele ficou lá com a lâmpada ligada, maluco assim, dizendo que queria ver o time conectado, com luz, irradiando energia. E mais um monte de analogias com iluminação que ele conseguiu pensar na hora. O resultado, o Arsenal perdeu do Brighton de 2-1. Não, mas o cara tentou, eu achei massa, tá? E ele tentou outra coisa também outra vez que não deu certo, que foi quando, pra preparar os jogadores do Arsenal pra um jogo contra o Liverpool, ele pegou no treinamento, trouxe umas caixas de som gigantescas e colocou a famosa música dos Reds, o You Never Walk Alone, pra tocar bem alto, supostamente pra preparar os jogadores pro clima que eles iriam enfrentar lá no Anfield. Bom, eu não sei se deu muito certo não, porque no jogo mesmo eles tomaram de 4-0. Mas a mais insana de todas ainda estava por vir, tá? O Arteta chamou todos os jogadores para jantar no clube, algo normal, nada demais. Só que ele basicamente contratou ladrões de carteira, os famosos pickpockets. Atenção, é pickpocket! Para serem os garçons naquela noite e irem roubando os jogadores um por um. Então o cara entregava um negocinho para beber ali e na saída tirava o celular do bolso do jogador. O cara levava lá um pastel na mesa e saía com a carteira do outro. Por aí vai, né? Aí chegou no fim do jantar e o Arteta pediu para os jogadores olharem os seus bolsos. E aí eles ficaram, caraca, meu Deus, fomos roubados, cadê minha carteira, cadê minhas chaves? E foi aí que o Arteta levantou e passou a lição para os jogadores. A lição é que vocês não devem ficar desatentos nem por um segundo. Não importa a situação.
Tem que estar sempre preparados e tomar cuidado. Pô, Arteta, num jantar do clube, era só o que me faltava. É igual minha mãe me chamar pra almoçar na casa dela, eu ir lá e ficar com medo de que ela ou minha tia vão me roubar. Pô, o Arteta tá de sacanagem, pô. E você achando que o pior que o Arteta tinha feito no futebol era depender das bolas paradas. Ai, mas ó, em falar nisso, as táticas do Arsenal aí não são exatamente uma novidade, né? E vários outros técnicos da Premier League estão se apurando cada vez mais nesse quesito da bola parada. Só que enquanto o Arsenal tem um treinador só pra bolas paradas, o Brighton contratou um lutador de MMA. É exatamente isso, o técnico do Brighton, o Fabian Hürzeler, percebeu que o seu time não era tão alto comparado com outros da liga, né? E pensando em não ficar pra trás na fisicalidade da Premier League, resolveu chamar esse lutador pra ensinar algumas técnicas pros caras justamente vencerem esses duelos nos confrontos dentro da área, especialmente nas bolas paradas, escanteios e tal, né? Se funcionou ou não, eu não sei, mas tô olhando uma tabela aqui de gols concedidos de bola parada na última Premier League e o Brighton tem a 7ª melhor defesa nesse quesito. Então deve ter rolado, né? Agora, o mais importante é que os jogadores curtiram. O problema é se eles curtirem demais. E aí no meio do jogo, o cara resolve defender a área dele igual o Nigel de Jong em 2010, né? E por falar em treinador alemão, antes do Liverpool, o Jürgen Klopp tinha feito algo muito maluco quando ele era treinador do Mainz 05. Ele levou os jogadores para uma ilha para que eles pudessem sobreviver, tendo que construir ali tendas, né, ferver água do mar, esse tipo de coisa, tipo náufrago mesmo, ou botando os jogadores ali pra desencadearem as suas melhores versões Bear Grylls. A ideia era a seguinte, o Mainz contra outros times da Premier League era muito pequenininho, então para eles conseguirem competir na elite do futebol alemão, eles teriam que ser criativos e usar ao máximo os recursos que estavam disponíveis. No mínimo deve ter servido para os jogadores se conhecerem melhor, melhorar o espírito de grupo e tal. Se bem que pensando bem, pô, os caras jogam no futebol alemão, na primeira divisão, devem ganhar bem, né? E aí se vem, de repente, na praia, tendo que ferver água do mar pra tomar, devem ter alguns que não ficaram muito satisfeitos, né? Outro treinador que tem as suas particularidades foi uma figurinha carimbada do futebol brasileiro, o Jorge Sampaoli. O Sampas apronta algumas, né? E uma delas foi quando ele chegou no comando da seleção da Argentina e resolveu usar um jogo de videogame pra mostrar as táticas pros jogadores, usando ali um console basicamente pra simular como é que o time adversário entraria em campo e tal. Olha, eu não sei se isso aí teve alguma influência ou não, mas o fato é que com essa Argentina o Sampaoli perdeu completamente a moral. Quem acabou como técnico não oficial da Argentina na Copa do Mundo foi o Mascherano. A Argentina caiu da Copa e o Sampaoli foi mandado embora. Então de repente é melhor usar o quadro branco mesmo, Sampa. Agora, e quando um treinador manda os seus jogadores jogarem com o olho tapado? Não é porque o cara é fã de One Piece, e sim porque tem um motivo bem específico. E para entender melhor sobre isso, você pode assistir esse vídeo aqui, em que a gente fala sobre equipamentos bizarros que os jogadores usam no treino. Vale muito a pena assistir. Zé João, não deu like. Lamentável. Obina, não deu like. Neinaldo, não deu like. Felipe Assis, Francisco Jamil, da Silva Sauro Florencio.